Se imagina por um momento no meio de um conflito onde os seus ideais e a lealdade do seu povo são postos à prova. A Neia Baraja viveu essa realidade e foi desafiadora a tomar a decisão drástica que ela tomou. Trair o próprio país dela e se alinhar com uma figura que o povo sempre considerou o inimigo. O poderoso morto-vivo Ain Sou Kon. Só que o que levou essa heroína como a Neia a fazer essa escolha? Essa não é só uma história de traição, galera, mas sim de uma luta por uma justiça verdadeira, que a Neia não encontrou no Reino Sagrado, e sim no Ainz. E obcecada por um senso de dever e justiça, a Neia buscou algo mais profundo. E foi exatamente essa busca que fez ela encontrar o Rei Feiticeiro, alguém que, ao contrário de tudo que ela esperava, tratou ela com respeito, que mostrou a ela a força que não é aquela esmagadora, mas sim a força que protege. Nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho mais, vai entender todos os fatores que influenciaram e moldaram essa virada de chave na vida dela. Então eu espero que você esteja preparado para descobrir por que a Neia Baraja traiu a nação dela pelo Ainz. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beiras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal de Overlord. E, galera, tem muitos fatores que levaram a Neia a proclamar o assassinato dos seus pais como um ato de justiça e espalhar alguma palavra, valores pelos outros e tudo mais. Pelo menos a gente tá falando do que ela acreditava ser os valores de justiça, né? Por todo o país dela, pelo Reino Sagrado, ela começou a espalhar esse lado aí. E muitas causas estão por trás dessa decisão. Só que acho que a gente pode falar que quem pode explicar isso de uma forma clara e simples é ninguém menos do que o guardião de todas as pessoas, especialmente da Ordem dos Paladinos ali. Foi ele quem fez a Neia tão receptiva à mensagem do Rei Feiticeiro, né? Acontece que assim, o Rei Feiticeiro acabou continuando trabalhando com excelência dentro de todos os lugares ali dos Paladinos, sempre impulsionando as suas tropas para libertar o Reino Sagrado do terror que o Jaldabaoth estava causando. Nessa hora aí, a Neia suportou o comando de cada um, como por exemplo dar remédios, né, desse objetivo todo, e suportou todas as decisões por causa dos ideais e esperança que eles compartilhavam. Só que a Remédios era uma figura mais ativa ali, que frequentemente repelia a Neia, quase que forçando ela a se afastar da Ordem. Apesar da Remédios ser uma força notável no campo de batalha, uma guerreira capaz, né, de defender os portões inteiros de uma cidade com só uma pequena equipe de apoio, ela ainda assim era uma combatente bruta, mas era mais uma ferramenta de guerra do que uma líder. E as suas habilidades de liderança, organização de tropas, tudo inteiras, eram meio que limitadas, galera. O que frequentemente dificultava toda a relação com a Ordem dos Paladinos. E mesmo que as forças de combate fossem notáveis, a liderança eficaz a gente sabe que requer muito mais do que poder bruto. Você tem que ser um líder nato. Para você ter uma noção, o Ainz é um baita de um líder nato. Tanto que lá na Ain Sou Kon ele não foi nem escolhido como líder da guilda, né? Pelo fato dele ser o mais forte, mas sim pelo fato dele ser estrategicamente o melhor para ser colocado naquela posição. E esse cenário poderia ter sido menos problemático lá no Reino Sagrado se a Remédios tivesse reconhecido as próprias limitações dela. Só que ao invés disso, ela começou a frequentemente culpar a sua irmã mais nova pelos imprevistos, pelos fracassos dos seus planos. E a Remédios, ela poderia ter percebido que algumas das ações e atitudes incomodavam as outras pessoas, que talvez a ajuda de um conselheiro ou de uma outra aliança, né, de liderança pudesse ser benéfica para ela. Com o apoio de um conselheiro, a Remédios poderia ter literalmente motivado melhor aqueles que estavam sob o comando dela, garantindo que eles permanecessem mais leais a ela e à equipe do Reino Sagrado. Afinal de contas, nada seria pior do que ver os próprios erros e comportamentos prejudicando as ideias e os valores ali que eles queriam proteger. O problema com as pessoas que são de fato estúpidas é que elas não percebem as suas próprias limitações. E basicamente elas não entendem que elas possuem fraquezas ou que nem sempre são tão competentes quanto imaginam. É exatamente por isso que frequentemente eles acham que eles são realmente inteligentes, que acreditam que sabem lidar com qualquer situação, e são autoconfiantes o suficiente para fazer qualquer coisa. Isso a gente está falando desse tipo de pessoa dentro da história. No caso da Remédios, isso não se manifesta através da parte dela ser impenetrável, né, uma obediência cega, a sua fé e tudo mais. Na verdade, ela nem sequer entende o porquê que os outros não ficam tão moralmente indignados com as situações do Reino Sagrado quanto ela ficava. Ela era a que mais tinha ódio, ficava mais bolada com tudo. A Remédios não conseguia entender por que nem todos eram tão fanáticos quanto ela em buscar o melhor
resultado, digamos assim, para o povo do reino. Ela também não entendia que lidar com uma autoridade nobre não é o mesmo que você derrotar um oponente no campo de batalha, cara. É diferente. Além disso, alguns fatores externos também podem ser responsáveis por eles não conseguirem atender a um nobre ali como ele queria. E a Neia não teve culpa se o nobre com quem eles deveriam encontrar não estava presente. E tentar se esforçar mais, insistir, não era uma solução. Muitas vezes, nem mesmo uma possível solução naquela situação. E aí, a partir desse momento, a Remédios começou a ser mais agressiva, especialmente direcionando aos membros mais fracos ali, de menor patente do Exército de Libertação, como era o caso da Neia, entendeu? O escudeiro, que nem sequer era membro completo da Ordem, era completamente o oposto da Calca Bezares, que no caso era líder original, que acabou morrendo, enfim, teve uma série de coisas. Ela queria que todos estivessem protegidos e amparados. Era isso que a Hermétios queria. E atacar a Neia foi de alguma forma tão desdenhosa, tão, acusatória nela, né, que era exatamente o oposto do que a Remédios deveria ter feito, caso realmente ela compreendesse as ideias da sua rainha, da Calca Bezares. Essa parada aí que ela começou a fazer com a Neia, mano, foi algo que, como se fosse uma pressão que não deu pra ela suportar e teve o efeito completamente contrário do que a Remédios pretendia. Na verdade, a pessoa que mais se destacou em habilidades em senso de dever era a Neia, que possuía os sentidos aguçados, era uma das melhores exploradoras que eles tinham. Mesmo assim, ela ainda era constantemente criticada, recebia pouquíssimo reconhecimento pelos feitos dela e sendo cada vez mais pressionada a se esforçar ainda mais. É como se você tivesse sido posto num trabalho no qual você trabalhasse igual um escravo e tivesse um salário muito baixo. É tipo isso. Isso já fazia ela se sentir isolada e pouquíssimo apoiada pelas pessoas. Muito antes de ter qualquer contato com o reino feiticeiro e com o rei, ela já se sentia assim. Um exemplo simples lá do cotidiano da Neia era uma situação em que ela estava lá, restante, né, junto com o Exército de Libertação, que era justamente o exército composto por poucas pessoas na época, e eles estavam cavalgando em direção ao reino feiticeiro por quase um mês. E a parte inferior do corpo dela começou a ficar dolorida devido aos esforços das longas horas cavalgando, né? Só que a Neia sequer ela pediu por magia de cura, de alívio, para poder acabar com esse desconforto, temendo, ela tinha medo que a Remédios ridicularizasse ela na frente da companhia inteira. Algo que era muito fácil de entender, é justamente o motivo pela qual a Neia preferiu evitar qualquer conversa pública com a Remédios sobre o desconforto físico. Ela não queria correr esse risco de ter todas as pessoas falando publicamente sobre as suas partes íntimas ali, ou as pernas dela, do corpo, né? Esse tipo de humilhação acabou se tornando frequente, especialmente porque a Neia já tinha se acostumado a ser tratada como bode expiatório. Apesar de ter liderado todo o exército de libertação do Reino Sagrado com os seus sentidos aguçados, o intelecto afiado, como a gente tinha falado, que no caso ainda era algo que a Remédios não seria capaz de fazer, ainda assim ela era constantemente menosprezada, humilhada, isolada dentro do grupo. Então assim, é como se fosse o para-raio de todas as frustrações da Remédios era a Neia. Por isso que ela finalmente conheceu literalmente uma pessoa que estava destinada a acabar com a vida, uma pessoa amargurada, uma pessoa revoltada. Isso era o que elas achavam ser o Rei Feiticeiro, o morto-vivo Ainz-Oogon. E pela primeira vez, cara, a Neia viu do outro lado daquele cara que a Remédios sempre descreveu como um inimigo do bem, né? Mano, o Rei Feiticeiro era um contraste gigantesco em relação a Remédios. Mesmo que tivesse muito mais alto na hierarquia social, ele era educado, era um cara reservado, era um cara atencioso, ele respeitava a Neia como pessoas que tratavam ela com honra, como ela deveria ter sido tratada desde o início, mesmo com o baixo status dela. Claro, ele fazia isso pelo altruísmo e tudo mais, mas era interessante, né, talvez para atrair alguns paladinos para o seu lado. Ainda assim, para Neia, esses gestos de respeito já eram surpreendentes, já eram reveladores. E uma vez que ele não sabia dos planos secretos do Ainz, né, ela não imaginava o que ele estava planejando, cara, para ela era outro mundo. Além disso, o Ainz até concedeu a Neia um arco feito com uma arte secreta de fabricação da arma do Reino Feiticeiro, cara, que ela podia exibir esse arco para todo mundo. Esse presente era um tesouro nacional, uma honra concedida a ela, além de também um brinde promocional, né, para poder demonstrar uma habilidade do seu reino em produzir armas poderosas, porque essa que era a ideia do Ainz. Mostra que essa arma é poderosa, porque se você é muito fraca e usa uma arma muito forte, quer dizer que a nossa arma é boa. Também tem esse esquema, mas ele não era uma pessoa ruim com ela. Até porque o Ainz não é uma pessoa ruim com ninguém, galera. Ele só é ruim com quem ataca ou de alguma forma fere o reino dele, entendeu? O Ainz, ele permitiu que a Neia viajasse de forma mais confortável na carruagem real dele, que era aquecida, que era bem cuidada. Quando ela passou um mês do lado do Ainz, ela ficou cada vez mais fascinada com quão gentil e humilde ele poderia ser, cara, especialmente um morto-vivo, que normalmente seria considerado aquela ameaça mortal para ela.
Outra situação em que destacou ainda mais esse contraste aí entre a Neia e o Rei Feiticeiro foi a libertação dos prisioneiros e a execução dos reféns com o feitiço de bola de fogo, lá em Kalisha e tudo mais. Ele simplesmente teve que fazer isso para privar o comandante inimigo da única barganha que ele tinha, que era literalmente, ou vocês atacam a gente ou vou matar as pessoas. Esse ato começou a mostrar que ele era um comandante. Por meio dele, os outros sequestradores, né, viram que os reféns não tinham valor nenhum para o inimigo. Era uma medida calculada para enfraquecer a posição do adversário, fazendo ele perceber que os reféns eram descartáveis. E esse gesto aí fez com que todos os sequestradores abandonassem os milhares de reféns e se concentrassem exclusivamente nas batalhas que estavam acontecendo. Ou seja, para surpresa de muitos, essa mudança de foco acabou salvando todas as vidas que estavam lá, porque sem os reféns como moeda de troca, os inimigos se viram forçados a enfrentar a verdadeira força do exército em combate direto. Só que esse ato não passou despercebido. Como era de se esperar, ele poderia ser condenado por muitas pessoas, especialmente por se envolver no uso de feitiços de bola de fogo contra crianças inocentes, que foi uma criança que ele atacou. Mas, cara, a violência atingir o alvo indefeso tornava difícil para muitos justificar isso daí pela quantidade de vidas que o Ainz salvou. E a Neia, quando foi confrontada pelo pai de uma das crianças que estava gravemente ferido pelas chamas, não pediu perdão. Em vez disso, ela explicou ao pai ali que a fraqueza dele foi a razão pela qual o filho não estava mais vivo. Ela falou que a incapacidade dele de proteger o seu filho foi o que causou essa falha fundamental e levou a essa tragédia. Para Neia, a fraqueza era o único pecado. O único pecado que a natureza reconhece e pune da forma mais brutal. Porque no mundo em que eles viviam, os fracos estavam sujeitos a uma existência dolorosa e muitas vezes uma existência sem esperança. Isso foi incutido na cabeça dela. Esse momento foi um verdadeiro ponto de virada para Neia, porque foi oferecido para ela uma lição profunda sobre a verdadeira natureza de como o mundo funciona. Uma lição que não estava presente em todos os ensinamentos do Reino Sagrado, mas sim na perspectiva do Rei Feiticeiro. Quando a Neia foi revivida pelo Ainz, ela percebeu que a força não era tudo para a verdadeira justiça. A verdadeira justiça não envolvia só o uso da própria força para esmagar aqueles que se opunham a você ou alguma coisa do tipo. Era necessário, mais do que tudo, tornar os outros mais fortes, dar a eles meios para se defenderem e protegerem a si mesmos. A fraqueza era vista como um pecado porque a incapacidade de lutar, de se proteger, era uma falha que a natureza não perdoava. E por isso, a fraqueza não só deveria ser acabada, erradicada do mundo, mas deveria se transformar em força. O Ainz, com a imensa força dele, exemplificou essa ideia protegendo os fracos, não esmagando esses fracos, mas proporcionando a eles a segurança e formas deles se defenderem. E esse entendimento aí fez com que a Neia percebesse que o Rei Feiticeiro não usava a força para pisotear os fracos, mas para proteger eles, entendeu? Mesmo que isso significasse a perda de algumas vidas. Para o Ainz, as mortes individuais eram inevitáveis dentro de um plano maior. E isso é verdade. Dentro de uma guerra é muito difícil ninguém morrer. E nesse momento, a Neia começou a entender que, para alcançar a verdadeira justiça, era necessário tomar algumas medidas implacáveis, ainda que essas ações pudessem ser mal interpretadas ou condenadas por outras pessoas. Isso tornou a visão dela profunda, realista, bem mais pragmática, ao contrário de várias visões idealistas do Reino Sagrado, que falhavam em entender toda a verdadeira natureza do mundo. Essa filosofia, alimentada pelas experiências reais, não por fé cega ou por um dogma ou algo do tipo, acabou se tornando um ponto maior no sistema de crenças da Neia, e ela começou a entender que os ensinamentos do Rei Feiticeiro eram mais eficazes porque explicavam o mundo de uma maneira clara, de uma maneira realista. As crueldades, tanto pelo bem quanto pelo mal, existiam, porque o mundo era imperfeito, e para impor a justiça era necessário você agir com força. Mas a natureza da justiça não era algo abstrato ou idealizado, era na verdade algo que deveria ser feito com as próprias mãos, com força e ação. Esses ensinamentos levaram a Neia a ver que o Ainz não era um morto-vivo qualquer, era gentil, um morto-vivo diferente, só que como alguém que personificava o ideal da justiça, ele era alguém que a Neia não só respeitava agora, mas seguia com prazer. O Ainz ele demonstrava uma humildade rara, que alguém com tanto poder talvez não demonstrasse. Talvez se você ou qualquer pessoa tivesse no lugar dele, um poder absurdo não fosse tão bom quanto ele foi para ela. O que tornou mais evidente em cada vez que eles interagiam lá. Por isso, ele se tornou digno de seguir. A Neia começou a perceber a verdadeira força, sendo capaz de proteger todo mundo, ela mesma também, e alcançar os objetivos dela. O Ainz, ele também tratou as pessoas com respeito, independentemente da posição social, cara. Algo que era muito raro num mundo tão hierárquico assim, cheio de desigualdades. A gente via isso acontecendo em Restise, mano. Só que o Ainz quer criar aquela utopia, galera. É o que eu sempre falei pra vocês. Imagina aquele reino cheio de raças diferentes, convivendo juntos e convivendo bem.
ele via a humanidade, ou a falta da humanidade, em todos os seres, e isso tornava as ações dele ainda mais admiráveis pela Neia. Ao contrário de muitos outros, o Ais nunca colocou o seu poder acima de si mesmo ou acima das outras pessoas. Ele usava a força dele com responsabilidade, e isso era algo que a Neia profundamente ficou tocada por todas essas lições, e aí começou a entender com clareza a verdadeira justiça. Para ela agora, que estava sendo capaz de fazer a diferença, de proteger aqueles que estavam à mercê dos poderosos, e acima de tudo de garantir que a fraqueza fosse transformada em força, ela se tornou uma pessoa gentil com todos os renascidos e tentou, sinceramente, convencer as pessoas do seu ponto de vista. Diferente dos métodos, né? Ela também tinha o talento necessário para fazer isso. Como já foi mencionado, apesar de tudo, ela permaneceu humilde e não se tornou uma pessoa decadente ou uma pessoa arrogante. Em uma certa ocasião, lá no 13º volume, né, por exemplo, você pode até ver a Neia Baraja e a CZ Delta se abraçando, trocando gestos carinhosos, elas viraram muito amigas, né? Foi um momento significativo para a CZ também, porque finalmente ela tinha encontrado um amigo num tipo de relacionamento delas ali, onde um era mais experiente e tal, e o outro estava aprendendo. Resumindo, a Neia Baraja traiu a sua antiga fé do reino, né, do reino santo lá, em favor do Ais, porque como morto-vivo, ele era de muitas maneiras uma pessoa melhor, comparada a todos os meteoros, né, da visão dela do mundo, e a sua visão de mundo, ou a suposta visão, fazia mais sentido sob a perspectiva, né, do Ais agora do que era do reino santo. Só que se esses meteoros tivessem se tornado tão repulsivos para Neia, no sentido mais literal, né, ela não teria sido aberta à perspectiva do Ais. Ela provavelmente não iria pro lado dele, não seguiria ele. Então, em um certo sentido, paladinos, o grupo dos paladinos tiveram uma certa culpa na mudança de opinião da Neia. Ela também era, sem dúvidas, um líder melhor do que a Remédios Custódios, e ainda melhor do que Cal Cabezares, a rainha dourada do reino sagrado, né, que era muito reservada, muito mansa, quando se tratava ali de descartar um senso equivocado, né, de contenção, intolerância. Então ela permitiu que o mal crescesse sem interferir, enquanto a Neia, como todos sabem, não tinha qualificações para fazer sacrifícios se a situação exigisse isso. Em outras palavras, ela podia abordar as coisas de uma maneira mais pragmática, mais política do que qualquer pessoa, inclusive a antiga rainha sagrada, poderia fazer. Isso tornava ela uma líder muito melhor. Agora, me conta você, o que você pensa sobre a mudança de opinião da Neia Baraja? O que você acha que aconteceu para ela fazer essa mudança? Você concorda comigo, não concorda? Eu tô aqui sempre para trocar informações com vocês, né? Vocês sabem disso. Não tô só atacando coisa aqui, não. Lógico, eu vou falando aqui, mas eu também gosto de saber a sua opinião. Então, comenta à vontade aí. E para você que quer acompanhar o resumo desse filme de Overlord, não perde tempo, cara. Se inscreve no canal, ativa esse sininho, porque eu vou trazer um vídeo imenso. Mentira, não sei se vai ser grande, provavelmente sim, porque o filme é grande. Então, a gente vai trazer um resumo completão, muito bom pra você entender tudo o que aconteceu em Overlord. Beleza? Tamo junto sempre. Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!